Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Estamos aqui para mais uma videoaula com o tema análise de vibrações. Para início de conversa, a análise de vibração é uma das partes importantes para a manutenção preditiva. Agora iremos falar um pouco sobre a medição de vibração. A medição de vibração ela tem o intuito de prevenir as quebras de máquinas ou a sua condição. No caso, a medição irá ajudar a prevenir falhas futuramente e no bom funcionamento do motor. Nós também teremos a manutenção preditiva, que a manutenção preditiva é basicamente quando a gente pega os dados do motor, coletados na plaqueta do motor, e aí nós iremos pegar também o analisador de vibrações, que é um instrumento de medição que irá ajudar na hora de ver como é que está a vibração do motor. De acordo com a norma ISO 10816 e 1995, nós devemos realizar as medições na seguinte forma: axial, radial, horizontal e vertical. Nós iremos utilizar o analisador de vibrações, no caso nós iremos utilizar o sensor de acelerômetro no motor. Nós iremos agora mostrar na parte prática do motor elétrico. Seguindo para a prática de análise de vibração do motor elétrico, utilizamos como ferramenta esse analisador de vibração que vem incluído com o acelerômetro, composto por um ímã, que ao ser inserido na parte da frente do motor, ele vai nos dar a medida de vibração através da aceleração. Agora vamos fazer a demonstração de como funciona isso no motor. De início, para fazer a medição axial, é necessário que essa base esteja fixada no motor sem alguma alteração ou folga nele. Então a gente coloca ele aqui para fazer a medição axial. Certo? Ligando o instrumento, ele já vai nos dar a medida de quanto equivale a medida axial do motor. Parou em 4.1, pausa. Seguindo nessa mesma lógica, para fazer a medição radial vertical, a gente vai colocar no lado direito do motor. Essa medição deu um valor que, de acordo com o quilowatt do motor, vai mudar de acordo com a tabela. A tabela vai estar aparecendo aí para vocês na tela, para você tirar uma base de como está a vibração desse motor. De mesmo modo, para fazermos a radial horizontal, a gente coloca no lado esquerdo do motor, igualmente na radial vertical. Certo? E aqui o dispositivo ele já vai nos dar a medida de quanto. Com base nessas medições que fizemos, a gente tem uma tabela específica com base no quilowatt do motor. A tabela que vai aparecer para vocês, ela vai estar de 15, até 15 kW. Esse daqui tem 0,25 kW. Então, essas medições que a gente fez, a gente vai analisar na tabela para ver se ele ainda está funcionando corretamente. Boa tarde, me chamo Salatiel e vamos continuar o assunto sobre análise de vibração. A análise de vibração é uma técnica utilizada para identificar problemas em máquinas e equipamentos. Essa técnica é importante porque permite detectar os problemas cedo, como o desbalanceamento, o desgaste de peças e não chegar a danos maiores. Além disso, ela ajuda a reduzir custos, pois as manutenções elas são feitas de formas planejadas e assim não há paradas inesperadas ou algum BO que venham para as máquinas ou o equipamento. Bom, e essas medições ocorrem quando o equipamento ou a máquina está em funcionamento, que irá gerar vibrações e assim permitirá onde está localizado o erro. E em resumo, a análise de vibrações é uma forma para deixar a máquina num desenvolvimento bem e um custo-benefício bem mais baixo, e assim trazendo um ótimo benefício. Olá pessoal, hoje eu vou abordar um pouquinho sobre o sistema digital de análise de vibração, mais conhecido como SDAV. Ele é uma ferramenta assim, crucial, essencial para a manutenção preditiva de equipamentos e máquinas. O SDAV foi desenvolvido para simplificar a forma que é vista o processo de análise das vibrações, o que permite que muitas das empresas identifiquem os problemas antes que se tornam graves problemas. Se tornam graves problemas bem lá no futuro.
através de sensores falados em alguns vídeos atrás aos colegas. Ele coleta esses dados, analisados ali em tempo real, já visto também na aula, na parte prática, que ajuda a detectar realmente problemas, possivelmente futuros, para que não venha se prejudicar. De forma fácil, prático e resumido, esse aqui é a interface do software. E ao utilizar o tacômetro no analisador de vibração, ele irá fornecer o RPM da máquina ou do motor. Esse aqui, por exemplo, é 1780. E ao utilizar esse instrumento para descobrir o RPM, será por meio do RPM que será descoberto a frequência natural deste equipamento, pois todo equipamento ou motor, enfim, tem a sua frequência ali natural, que é o seu ponto de movimento. Ele tem um movimento assim de forma natural, impulsivo, tipo, vem dele próprio, sabe? Ao descobrir a frequência natural, aqui é o espectro, e para descobrirmos a frequência natural da máquina, o equipamento, enfim, pegamos o RPM, o valor do RPM, e dividimos por 60, pois em 1 Hz há 1 ciclo por segundo, e em 1 minuto há 60 segundos. Então dividimos para descobrir Hertz para RPM, apenas multiplicar. Aqui queremos fazer o contrário, de RPM para Hertz. Então dividimos por 60. Então a frequência natural desta máquina é 29,66. Aqui irá aparecer os picos. E de acordo com esses picos, de acordo com o que irá aparecer aqui, 1 vezes natural, 2 vezes natural, 3 vezes natural. De acordo com a tabela, você irá descobrir o tipo de defeito, desalinhamento, o tipo de gráfico que irá aparecer aqui vai ser de acordo com o tipo de desalinhamento. E, enfim. Para identificar as vibrações, utilizamos equipamentos velocímetro, extensômetro e acelerômetro. Segundo passo, método de análise. Primeiramente temos a análise no domínio de tempo. Terceiro, a análise no domínio de frequência. E por último, a análise em tempo real. Terceiro passo, tipos comuns de problemas identificados na análise de vibração. Primeiro, a gente tem o desalinhamento, desbalanceamento, os rolamentos e cavitação. E por último, temos a ação corretiva, a manutenção preventiva e reparos. Com isso, podemos analisar a vibração e futuros problemas nos motores trifásicos e nos motores rotativos. Aí podemos analisar se pode ocorrer ou não alguma quebra dentro do motor ou motor trifásico. Bom, eu vou falar um pouco sobre o processo de análise de vibração e como ele é feito. O processo de análise de vibração é um sistema de monitoramento de vibrações, onde ele vai dar leitura sobre a vibração de uma determinada máquina ou equipamento. Para fazer esse processo de análise de vibração, essa leitura, utilizamos de componentes como acelerômetro e outros dispositivos de medida, onde nos dirão o deslocamento, a velocidade e aí com mais precisão eles nos contarão detalhes de como é feito isso. Bom, esses equipamentos são acoplados em pontos específicos e estratégicos de nossas máquinas. Para quê? Para que possamos fazer uma leitura precisa e com mais detalhes. Essas leituras são feitas e transportadas para um banco de dados onde será possível fazer a leitura e a aferição de como está o sistema de vibração. É possível coletar esses dados através de um software, permitindo assim fazer a leitura das nossas vibrações. Após fazer a leitura dessas vibrações, será mandado para um processo de diagnóstico. Como que é feito esse processo de diagnóstico? Utilizaremos um espectrograma para fazer a leitura dos gráficos, onde ele nos apontará se a máquina está com altas vibrações ou baixas vibrações. E após isso, o técnico conseguirá saber onde que está localizado o problema e como fazer a prevenção daquele problema. Esse técnico que será enviado para fazer a manutenção dessa devida máquina irá checar onde está o problema. O problema pode ser diversas coisas, como desbalanceamento, folga em algum lugar,
pode ser o desgaste de rolamentos ou esse tipo de coisa. Ao fazer essa verificação, essa checagem, ele irá trocar o que for preciso naquela máquina para reduzir ao máximo o seu problema de vibração excedente. Bom, para começo de história, o diagnóstico por falhas de vibrações é uma técnica muito usada para medir as vibrações e observar possíveis oscilações nas máquinas ou nos equipamentos que possam estar causando desgastes críticos e mais futuramente diminuindo a vida útil do seu equipamento. Bom, também temos as vibrações. O que são as vibrações? As vibrações nada menos e nada mais são do que as oscilações que acontecem naquela máquina ou naquele equipamento. E o diagnóstico serve justamente para analisar essas oscilações e identificar o que houve naquela máquina, qual é o tipo de reparo que tem que ser feito. Seja ele desbalanceamento, desalinhamento, folgas ou até desgaste do rolamento daquela máquina ou daquele equipamento. Bom, para isso, temos dois tipos de vibrações, a vibração estática e a vibração dinâmica. Para isso, usamos alguns equipamentos como acelerômetros, sensores de velocidade e também sensores de deslocamento. E para finalizar, podemos entender que a análise de vibrações é uma ferramenta muito poderosa para o diagnóstico de falhas e equipamentos industriais. Entender como medir e interpretar essas vibrações ajuda a prevenir falhas graves e a manter a eficiência operacional.